Já vai começar, a conversa é boa, as ideias aparecem, a gente ri no caminho. É que tá no ar, é que tá no ar, onde você estiver, na TV ou no celular. É isso aí, pessoal. Começa agora o REC na Nova Brasil, hoje, dia 24 de fevereiro de 2026. Ô, Marcela Tavares. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo. Parece, eu ouvi falar que parece que acabou o carnaval. Não sei. Ai, será? Eu Com acho medo de que entrar de ir na rua agora e ter 1.600.000 pessoas lá embaixo. Eu acho que ainda deve ter um... Bahia não acabou, né? Certeza que a Bahia só acaba no último dia de fevereiro. Mas eu acho que se pá, no próximo final de semana ainda vai ter uns bloquinhos aqui, uns bloquinhos ali. Eu tava vendo que... Nananina. Eu tava vendo, parece que tiveram em São Paulo, no Carnaval de São Paulo, que se tornou o maior do Brasil, né, em número de foliões, teve mais de 16 milhões de foliões na rua. Tipo, é muita gente. Porque toda vez que eu via um bloco assim, teve o bloco lá do Calvin Harris, que era da escola. 1.500.000 pessoas. É Calvin Harris. Calvin Harris. Não dá pra vestir. Até porque ninguém dava vestido no carnaval. Teve 1.600.000 pessoas, o Baixo Augusta 1 milhão. E nesse final de semana, não sei se foi Daniela Mercury, sei lá quem, no Ibirapuera, que teve 2 milhões de pessoas. A Ivete Sangalo teve 1 milhão de pessoas. Um negócio, só que não tinha banheiro químico para todo mundo, não tinha espaço. Furto, celulares perdidos. Tem uma conta aí pra gente poder fazer isso? Já vai ter. Você que quiser saber quantas pessoas perderam o telefone, dá um pulinho na 25 de março para você ver quantos estão sendo comercializados. Não, isso é bacana. Bom, com o carnaval você movimenta a indústria no São Paulo, os restaurantes, hotéis, os vendedores ambulantes gerem emprego, tal. Mas precisa melhorar a estrutura, né? Precisa melhorar a segurança. Não só no carnaval, né, gente? Mas para a gente poder ir e vir na calma e na paz do Senhor Jesus. Agora, deixa eu te contar uma novidade. Não sei se você está sabendo, mas você sabia que agora na Nova Brasil vai ter futebol? Não sabia? Não sabia? Pois é, meu filho. Agora, vamos transmitir futebol, você que gosta de uma bolinha, você pode assistir o futebol, ouvir o futebol na frequência da Nova Brasil FM. E é um ano de Copa do Mundo, né? Que tá todo mundo especialmente para a Copa. Muita gente gosta de futebol, ou seja, pode assistir a sua peladinha aqui na Nova Brasil. Tem também. Vamos trazer nossos dois entrevistados. Eu vou te falar tô sabendo que vai rolar empréstimo aqui, ao vivo. Graças a Deus, código. Né? Você que tá na lama, assim como a gente, calma, que até o final do programa você vai sair. Agora, sabe uma coisa que você tinha me falado? Antes de eu sair de casa, você tinha que ter me dado um toque para poder vir com a roupinha melhor, pra gente não passar ver. Você tacou essa calça aí, que você nunca vem com essa calça. Você vem sempre de calça jeans normal, roupa preta, igual o Roger. Você vem vestido dele. Aí hoje, você fez o quê? Mas não adianta nada. Você fez e não falou pra mim. Nossa entrevistada é especialista no segmento de luxo. Ela não conversa com a gente. Não é a gente. Eu nem sei o que falar pra ela. Ela vai explicar. Será que se eu falar Renner, ela entende? Não sabe. Será que se eu falar um C&A, assim, Parará, ela vai saber? Renner, ela vai pensar que é um drink. Não, um drink. Um drink? Um gin. Fica onde? Na Suécia? Mas olha só, você que não está entendendo bulhufas do que estamos falando, calma, porque tudo vai fazer sentido na sua cachola. Porque eu vou começar apresentando para vocês ela, que tem mais de 2 décadas de trajetória no mercado de moda. Começou criança, começou com trabalho aninhos, infantil, né? fica aqui a queixa. E ela construiu uma história consolidada no segmento de luxo brasileiro, à frente da Manzan Brand. Há mais de 10 anos, ela desenvolve criações autorais que combinam sofisticação, bordado manual, brilho e modelagem que valorizam o corpo feminino. Suas peças já vestiram nomes como Monique Alfradique, Tayla Ayala, Lauren Prota, Adriane Galisteu, Ana Hickman, além de parcerias internacionais com empresas como a Swarovski. A Swarovski. Então, seja muito bem-vinda ao nosso humilde programa, Letícia Manzan. Chiquérrima, com bordado maravilhoso. Que prazer estar aqui. Vou te mandar uma camisetinha de Swarovski. Ai, maravilhosa, gente. Obrigada. Eu lutei pra ter isso na minha vida. Ela fazia até um bazar. Ela adora fazer rifa, rifa com essa camisa. Aí, o que eu faço? Eu ganho, depois vendo por 400 mil reais. Ou seja, é um ótimo negócio uma peça de luxo. Esses dias eu tava vendo, as peças Manzan valorizam. Olha a pessoa paga um valor, depois ela vende por um valor mais alto. Meu marido tava me mostrando isso no final de semana. Falei, gente, que coisa boa, né? Um produto que a pessoa faz um bom investimento. Falar em investimento, vou trazer o nosso segundo convidado para cá.
Ele que é formado pela SPM, com especialização em digital marketing na Inglaterra. Tem mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Já atuou por 5 anos no Google e passou por grandes agências como DPZ, DM9, Léo Burnett e pela Crispin Porter Bobuschi de Londres. Atualmente é CMO do Santander no Brasil. É um prazer ter você com a gente aqui, Guilherme Bernardes. Obrigado pelo convite. Nem parece que eu tenho 25 anos só também. Pô, 25, eu achei que eu daria uns 26, assim. Eu acho que tá um pouquinho... No máximo. Como é que foi? O que você traz? Porque é a sua primeira vez como cliente, né, no Santander. O que você traz dessa experiência toda na bagagem para o Santander? Olha, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que quando eu fui desenhando minha carreira, eu sempre fui muito apaixonado por criatividade. Por isso eu comecei minha carreira em agências de propaganda. Mas eu comecei na área de negócios, de atendimento das agências. E começou a me encantar muito tentar entender por que eu estava resolvendo o problema através de comunicação. E aí eu fui cada vez mais sendo puxado para esse lado de ficar mais perto das empresas que eu trabalhava. Então, trabalhei muito tempo com o mercado financeiro já pelo lado de publicidade. Trabalhei com outras indústrias, com indústria de moda, até também com anunciantes. Trabalhei com indústrias de telecom. Então... cada vez, durante a minha carreira, mesmo do lado da agência, eu cada vez estava sendo, digamos que, mais puxado para esse lado do cliente, né? Do anúncio. Negócio. De negócio mesmo. Essa passagem pelo Google que eu tive também aproximou muito essa conversa, porque o Google metrifica muito, a gente muitas vezes tem interface, não só com o departamento de marketing, mas com o departamento de vendas das empresas. Então, esse ponto de resolver problemas de negócio através da comunicação, de mídia, etc., cada vez foi ficando mais forte. Então, acho que para mim, para eu completar essa tríade, digamos, agência, veículo, vamos chamar assim, o Google e anunciante, foi um caminho que parece que minha carreira foi sendo completada e levando a essa direção. Então, eu acredito que foi uma transição muito natural, isso que foi acontecendo. E eu estou super feliz, eu acho que agora eu estou no lugar que eu deveria estar nesse momento mesmo. Tipo um álbum de figurinha da Copa, né? Você só ia abrindo ali... Mas vem cá, deixa eu te perguntar, quando você entrou lá no Santander, você chegou assim, oi, vou fazer parte aqui do Santander. Até você se situar que você estava ali, passou um gerente, você atravessou a rua assim por um tempo, ou você conseguiu manter a mesma calçada sempre, ou você fala, ai meu Deus, gerente, vai ver que eu tô no vermelho, ou você nunca viveu essa experiência que o Emerson e eu vivemos? Desculpa te explicar. Olha, eu costumo dizer que o banco está lá para ajudar a gente a resolver nossos problemas. Uma das coisas que eu acho mais legais dessa indústria é que a gente participa da jornada de quase tudo que a gente faz, né? Então, se a gente vai tomar um picolé, você usa um cartão de crédito em boa parte do tempo, faz um Pix ou alguma coisa assim. Todo mundo tem problema para resolver. Todo mundo tem apartamento para financiar, tem carro para comprar, né? A gente tem esses sonhos que a gente precisa resolver. E às vezes a gente está numa situação que não é tão boa também. O que eu acho legal de a gente estar como banco nessa jornada é que a gente consegue ajudar a ser viabilizador desse desejo das pessoas. Acho que a partir... Tem aquela história do banco ser o mal necessário, né? Aquela coisa... Eu nunca enxerguei dessa forma. Eu acho que o banco conseguir entender de fato o que as pessoas precisam e puder ajudar de um jeito legítimo e verdadeiro, ele vai ter uma conexão emocional com as pessoas também. Por que o banco não pode ter uma conexão emocional se você pode ajudar alguém a viabilizar a compra da casa, o sonho da casa própria, por exemplo? Então... Ajuda a realizar sonhos, né? Exato, a gente está lá para isso. É evidente que é um negócio, tem lucro, tem um monte de coisa envolvida como qualquer outro negócio. Mas eu acho muito gratificante a gente ver algumas coisas que a gente consegue ajudar as pessoas a realizarem. A gente é um viabilizador. E algumas vezes até invisível. Às vezes você vai fazer uma compra, você não enxerga que você esquece que banco, qual banco. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar nossa marca para ser um parceiro de realizações importantes também. Então, todo mundo tem problema com dinheiro todos os dias, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Eu acho que é legal o banco, quando a gente consegue enxergar a instituição financeira como alguém que está lá para ajudar de alguma forma, algo que se você não tivesse o suporte, talvez você não conseguisse realizar. Viu, Emerson? Tô vendo, o velho da lancha, por exemplo, financiou a lancha, mas ninguém fala disso. Não, ninguém fala. Ninguém fala disso, todo pode ser mundo até acha. Mas agora, falar em financiamento, eu vou explicar para o nosso convidado o que é financiamento. Financiamento é assim, você pede o Santander um dinheiro, fala, seu Santander, me adianta um dinheiro aí que eu preciso poder pagar um negócio, mas não é o seu caso, porque um vestido você compra o Brasil. Quando você começou a entender que você gostava de moda, de bordar, de criar... E que poderia viver disso, né? E que poderia viver disso.
E eu falo que é muito essa história do álbum de figurinhas que você disse. Eu explico muito para as pessoas mais jovens, principalmente. Pensem na carreira como um todo. São degraus que você vai subindo. No meu caso, eu nasci estilista. Então, eu nasci aquela criancinha artista que gostava de desenhar. E que achava tudo muito igual e sempre quis algo novo. Então, eu tinha isso muito intuitivo desde pequena. Essa menina evoluiu para uma mulher que hoje é uma empresária. Que olha diferente para os mercados, para os nichos e focou no luxo. Só que isso começou muito de pequena. Com 13 anos eu já desenhava oficialmente e com 15 anos eu já vendia vestidos para as minhas amigas. Sério? Fazer Então as festas você de 15 anos. autodidata na Super. costura, Aí depois veio faculdade, etc. Mas eu, na verdade, a vontade, o desejo começou muito antes. Então, 13 anos, as minhas melhores amigas eram as costureiras do meu bairro. Olha que maravilhoso. Eu pedia tecido de presente no meu aniversário. Você não tinha na família ninguém que trabalhasse nessa área? Ninguém que trabalhasse nessa área. A mãe que gosta de pintar por hobby, etc e tal. Mas sempre, todo mundo, inclusive a minha própria família, lidando com isso do tipo, isso vai passar. Isso vai passar, ela vai ser médica, é só um fetiche. ela vai ser advogada, é só um ela vai ser alguém, ela não vai ser costureira, entendeu? E isso começou, aí eu comecei a montar uma linha na minha cabeça de uma trajetória de carreira. Afinal, né? Uma menina de Uberlândia, lá do interior de Minas Gerais. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai virar um negócio nacional e hoje internacional? E aí a gente foi construindo, eu fui construindo passo a passo, entendendo e respeitando cada fase, até a fase que eu cheguei. Você ainda tem a primeira peça que você fez? Você tem alguma coisa assim lá do começo, eu tenho guardado? Peças do começo, mas eu tenho o meu desfile de conclusão de curso, que é um desfile que eu fiz, eu tinha 19 anos quando eu me formei. Comecei tudo muito nova, né? 19 para 20 anos, então isso já tem quase 20 anos e é uma roupa linda até hoje. É uma roupa que é avant-garde, ela é autoral. Porque quando você vai para esse caminho... Dá orgulho. Autoral, isso é sempre novo. Que demais, hein? Ô Gui, olha só, vou falar um pouquinho da comunicação do Santander. Começa agora. O que esse conceito e essa etapa nova traz de diferente em relação do que a gente já conhece do Santander? Muito bom. Então, começa agora, em primeiro lugar, ele marca um movimento muito forte nosso, que é um movimento de globalização do banco. Cada vez mais o Santander ele é um banco global. E tanto... É que a gente estava falando antes, ele já chegou aqui global, ele é espanhol. A gente já é global por essência. Mas eu acho que até nos mecanismos, em tudo que o banco tem feito ultimamente, a gente tem, até na nossa operação, a gente é um banco cada vez mais global. Então, em 2024, a gente lança o Começa Agora, que é um posicionamento global da marca. Fora It Starts Here, é o momento, na Espanha e em outros países latinos. Então, a gente, em 2024, inaugurou esse novo posicionamento no mundo inteiro ao mesmo tempo. E é um posicionamento que convida as pessoas a começarem com o nosso suporte, com a nossa ajuda. E todo dia a gente começa alguma coisa. A gente começa alguma coisa nova, a gente começa alguma coisa que a gente faz todos os dias também. Começa a semana, começa o ano. Exatamente, você começa uma tarefa. Assim, agora, no começo de ano, vai todo mundo começar a fazer academia, né? Pelo menos em tese. Mas é um convite mesmo para um incentivo às pessoas começarem. E a gente posiciona o banco muito como um parceiro para esses começos. Como eu estava falando, a gente está aqui para apoiar as jornadas. Então, ele é um posicionamento que marca muito isso. E uma outra mudança que a gente faz muito aqui no Brasil é que cada vez mais a gente traz uma visão de pessoas, de cliente, de consumidor. Não é só sobre produto. Produto bancário cada dia é mais comoditizado. Evidente que vão continuar aparecendo as inovações. O Santander é um banco nervoso de inovação, tem coisa aparecendo aí o tempo todo. Mas é um mercado muito competitivo e é um mercado que oferece serviços que cada vez fica mais difícil inovar. Porque tem muita gente fazendo e é rápido de alguém fazer, alguém acaba fazendo junto também. Então, a perspectiva que a gente traz para a comunicação é foco nas pessoas. É uma visão menos de produto e mais de consumidor. Justamente para entender como determinado perfil, o que ele busca, o que ele tem de interesse. E a gente, a partir de dados, de informação, oferecer oferta que vai ser interessante para a pessoa. Não adianta o banco ficar enfiando produto que não faz sentido para a vida das pessoas. Isso que denigre a imagem dos bancos. O banco tem que ofertar o produto ou o serviço que, de fato, a pessoa precisa e vai ajudar a vida deles. Então, o que a gente tem feito, através de dados, através de tecnologia e de uma visão mais de cliente, mais de consumidor,
é a gente trazer essa relação mais verdadeira. Mais orgânica. Mais orgânica mesmo com as pessoas. Então, eu acho que de 2024, meados de 2024 para cá, essa é a direção que o banco está tomando e eu acho que a gente está num ritmo muito interessante, muito legal, tanto de alinhamento com o global e com os outros países. A gente tem 27 países, 3 continentes. A gente fala lá que a gente é o banco global de verdade que está aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, com uma visão muito próxima de entender de verdade o problema real das pessoas e tentar ajudá-las e não ficar batendo meta de venda de produto. Não é sobre isso. Mas... Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para Letícia. Letícia, não se fala em outra coisa nesse momento, já tem uns meses já, do que a GLP-1, que é as canetas para emagrecer. Esse movimento, que é um movimento, né? A caneta é um movimento. Mudou a minha vida. Mudou o meu negócio. Então, eu ia perguntar como é que ele impacta o segmento de luxo. O que acontece? As pessoas chegam hoje sendo uma pessoa. Você chegou no meu ateliê e falou, Letícia, eu sou a fulano de tal, eu vou fazer a festa de 15 anos da minha filha, eu vou me casar, ou tenho uma palestra especial, porque a gente participa dos momentos mais especiais da vida das pessoas, não necessariamente festas. Então, uma palestra importante, algo que ela vai fazer. Só que um mês depois, ela chega lá, outra pessoa. 10 centímetros a menos de tudo, 10 a menos de cintura, 10 a menos... E eu me tornei uma especialista. Um mês depois. Eu me tornei uma especialista em medidas. Eu sou a pessoa psicótica da medida. E a pessoa não fala nada, fica quietinha. Aí emagreci um pouco. Aí eu olho para a pessoa e falo, gente, tanto é que eu tive que, na minha empresa, ter protocolos da gente ir tirando medidas e a pessoa tem que realmente assinar um contrato no fechamento, né, da compra, né, da venda, assumindo a ciência da medida que ela tem no dia da assinatura daquele contrato. Porque a pessoa emagrece tanto que ela não percebe. Então eu conto pra ela, eu sou a pessoa que conta que você perdeu 10 centímetros de cintura. Ela fala, mas como que isso é possível? Sim. Isso mudou completamente o negócio, completamente. Mas é que essa frase, assim, mercado de luxo, segmento de luxo, é uma coisa que acaba assustando um pouco as pessoas, né? Acho que muita gente que tem condição de ter acesso ao mercado de luxo não vai atrás porque acha que não é capaz, que não pode, que é uma coisa inalcançável. Que não é pra ele. Não é pra mim, isso. Sabe? Eu escuto isso todos os dias. Isso é coisa de gente famosa, eu não posso ter. Isso que eu ia te perguntar, é uma coisa muito recorrente quando as pessoas chegam até você, te procuram nas redes sociais para ver se podem ter acesso àquilo ou se é uma coisa que realmente não chega lá? Muita gente chega, manda uma mensagem falando, eu adoro o trabalho da Letícia, eu acompanho nas redes sociais, já tem muito tempo. Então, é uma coisa que a pessoa começa a acompanhar, aí ela se conecta com a história, né? Não só da marca, mas também com a minha história. E aí ela perde o medo de perguntar. Tipo, eu queria marcar um horário, mas eu queria muito saber se eu dou conta. Sabe assim? Uhum. Tanto é que hoje em dia, parte das perguntas que a gente faz para as pessoas, qual que é o valor que você tem para este investimento? E aí a gente começa a... Já chegou tipo, R$35? Já ou não? Nunca? Não, mas já chegou tipo R$500 num vestido todo bordado de Swarovski. A pessoa realmente tem um sonho, né? Todo mundo sonha. Você não chegou a agredir essa pessoa, né? Olha, só de curiosidade, Aí a gente fala assim, então, o Swarovski, nem a caixinha é esse valor, meu benzinho. Então, você não tem nem pra mandar uns 10 centímetros quadrados. Pedir com crédito. Entendeu? Exatamente. Mas eu acredito que o sonho das minhas clientes é você comprar. Todo mundo fala, tinha que ter um carnê, alguma coisa, com algum banco, pra, tipo assim, a pessoa entrou na faculdade. Ela já começa a pagar esse vestido, sabe aquela coisa? Para que o maior número de pessoas tenham acesso, porque todo mundo quer fazer parte do mercado de luxo. Todo mundo quer ter um acesso, todo mundo sonha com isso. As pessoas me seguem, ela fala, eu também quero ter esse contato, né, com esse universo. E aí todo mundo... Nem que seja só pra ver, né? Nem que seja só pra ver. É tipo um consórcio. Tipo, as pessoas falam, tinham que ter um consórcio. Porque hoje em dia tem de tudo. Tem cirurgia plástica, tem... Reforma de casa, tudo. Tinha que ter da roupa. Já estamos saindo com produto aqui. Pois é. Primeira reunião marcada. Então, eu quero aproveitar. E o consórcio do casamento também, porque o casamento também é uma coisa cara. O vestido é caro, a festa é cara. É caro. E tem gente que tem esse sonho, aí vem o Santander e fala assim, que o consórcio do casamento. Gente, já estamos saindo com um monte de reunião marcada. Antes de falar do consórcio especificamente, fala pra gente um pouquinho qual que é o suporte que o Santander dá, por exemplo, para o segmento de luxo. O segmento de luxo precisa de um suporte ou vocês pegam empréstimo com o segmento de luxo? Não precisa. Eu acho que
A gente tem alguns segmentos de alta renda, né, pelos cortes que a gente faz. Então, a gente tem a marca Select, que já é uma marca de alta renda que a gente tem. Inclusive, hoje a gente está lançando a nossa primeira campanha do ano de Select, falando muito sobre globalidade e um pouco do que a gente estava conversando antes, né? É um cartão global, né? É um cartão global. Não só o cartão, a gente tem entregas no mundo inteiro. Você consegue abrir conta em 9 países, consegue fazer saque no exterior, você consegue fazer um monte de coisa. Tem os World Cafés espalhados, tem 220 pelo mundo para você entrar e trabalhar. Como esses cafés que o Santander tem aqui no Brasil? Exatamente, a gente tem 220 no mundo inteiro. Uma coisa que ajuda muito é sacar o dólar. Você vai viajar amanhã, você vai até o Select, eu falo isso que eu já fiz isso várias vezes. Você saca dólar rapidamente com a sua gerente e vai embora. Sem burocracia. E a gente consegue fazer isso aqui no exterior, então, ou seja, tem um suporte ali sim, mas um pouco até que a gente estava conversando antes de começar aqui, o mercado de luxo é muito sobre experiência hoje em dia, né? O que as pessoas buscam é ter acesso a coisas que as outras não têm. Ou acesso a coisas que exclusividade. Elas não tinham exclusividade. Então, tanto quando a gente fala do Select, até o segmento private, que é um segmento de alto luxo, vamos dizer assim, a gente trabalha muito em cima de experiências e até, algumas vezes, acesso a produtos bancários e financeiros que nem todo mundo tem acesso. Eu acho que é um pouco disso que esse público acaba esperando. Então, ao mesmo tempo, mesmo falando para o target de Select, etc., a gente tem experiências pelo mundo inteiro, a gente tem experiências dos shows. Então, a gente teve o camarote do Bad Bunny agora, que a gente fez uma ação para clientes aí também. A gente tem show o ano inteiro para isso. Vocês fizeram Lady Gaga, vamos fazer Shakira também. Exato. A gente tá eu tava brincando que a gente tá num período latino agora, né? Porque a gente teve o Bad Bunny esse final de semana, a gente vai ter a Shakira em Copacabana no dia 2 de maio. Então a gente tá em cima aí já, tá super, e a gente já tá trabalhando. Pós-feriado, hein? O Rio de Janeiro, a gente tá no projeto do Rio de Janeiro, que é o Todo Mundo no Rio, a gente fechou 4 anos, esse é o nosso segundo. No passado teve a Lady Gaga, agora a gente tem a Shakira, e é sempre no feriado, ou geralmente, né, a previsão é que aconteça no feriado ali de 1º de maio, que é um movimento, é um lugar que o Rio de Janeiro tinham 2 milhões de pessoas ano passado, né, gente? Incrível, é um negócio espetacular. Então a gente, também nesse tipo de evento, a gente democratiza o conteúdo, porque ele é gratuito. A gente está na transmissão da Globo, também democratizando para o Brasil inteiro. E ao mesmo tempo a gente tem a nossa área Select, que é uma área de experiência especial para o grupo de convidados, para fãs. A gente trabalha muito com fãs também ali. E a gente tem uma área também, que ano passado foi no Copacabana Palace, para clientes private, que dá para assistir o show dali também. Então a gente consegue, com uma experiência desse tamanho, oferecer um suporte, além de toda a parte financeira e tudo mais, oferecer experiências que de fato são exclusivas para todos esses públicos, independente da renda. Aí você está assistindo a gente, pode falar assim, pô, se eu não for Select, eu não consigo assistir o show. Você consegue, inclusive, a Shakira vai estar no Rio de Janeiro se apresentando de graça para todo mundo por causa disso. Então, tem você... Alguém pagou, né? Isso. A Shakira Ela não tava vem de graça, né, gente? Exato. Isso é importante. A gente vai pro intervalo, a gente volta já já. Você que está com a gente aqui no digital, você vai ficar com um vídeo de uma ação de branding da Letícia Manzoni no carnaval, que ela colocou em prática no carnaval desse ano. Quando a gente voltar, ela vai explicar mais isso. A gente se encontra já. Nós estamos falando de branding. E branding é estratégia. É estar posicionado exatamente onde você precisa estar. É sobre o seu nome viralizar. Mesmo não tendo um número real, tangível, comercialmente falando, para medir o sucesso da ação, eu tive a sensação na pele de chegar em um lugar e ver todo mundo usando a minha marca. Sabe o que isso significa? Significa desejo, significa posicionamento e, acima de tudo, fazer com que essa marca posicione ainda mais o seu nome. O mais legal de tudo é quando você tem na imprensa a confirmação que nós tivemos em todos os sites, revistas que saíram. O camarote usou da marca Manzan para levar o nome dele para o luxo. Ou seja, mais uma vez, a Manzan eleva um produto ao extremo luxo. Isso faz com que a nossa marca tenha a confirmação de que está no caminho certo, bem posicionada e, claro, sempre sendo desejo. Estamos de volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Letícia Manzan, empresária, influenciadora e estilista, e o Guilherme Bernardes, que é CMO do Santander. Ô Letícia, a gente, para quem estava com a gente aqui no digital,
viu o trabalho que você fez o de branding no carnaval. Explica pra gente como é que foi essa parceria e o que isso traz, o que isso fortalece ainda mais a tua marca. Fazendo um pedido que, na verdade, eu gostei do que eles queriam. Qual camarote, desculpa? O Vila. Tá. É um camarote que ele tem o melhor line-up do circuito Barrondina. Eles são muito fortes nas atrações, então eles têm, assim, as melhores programações de música. Eles têm uma ótima estrutura, etc e tal, mas eles não tinham ainda o perfil de luxo. O que isso significa? Eles têm ali a experiência do cliente, etc, mas eles queriam um degrau a mais. Então, através do nome da minha marca, né, da minha assinatura, eles falaram, Letícia, a gente quer que você assine. E a ideia era que essa pessoa pegasse essa camiseta e sem ser aquela camiseta que ela vai cortar, aquele abadá que depois todo mundo vai odiar usar, é que seja um objeto de luxo. Então, que as pessoas realmente vestissem essa camiseta e falam, putz, que legal, a camiseta é linda, tem uma proposta de luxo, eu tô conectada com o universo que é o luxo, porque meu universo é muito feminino. Então, as mulheres se conectaram muito com a história e aí você leva o marido e etc. E os outros mercados também se conectaram. 3 dias de sold out. Então, para eles tiveram um resultado muito positivo. E para a gente também, porque foram 30 mil pessoas andando. Eu falei que eu estava tonta de ver a minha marca com todo mundo estampado, com ela nas costas. E aí todo mundo entra para saber qual que é a história da marca, o porquê que essa marca é de luxo. Então foi muito importante. Eu falo que tem projetos que a gente não consegue mitigar, medir, comercialmente falando, imediatamente. Mas como branding, é realmente surreal. Mas o tecido do... O tecido melhorou. Não era aquele que dá 60. Não era aquele. A primeira coisa que eu pedi... É triste, né? Eu pedi 3 coisas. Falei, eu posso até assinar a camiseta. Você sabe? Sim. A pessoa, é porque eu sei que você nunca teve isso. Mas quando a pessoa esquece de passar desodorante, aí dá aquele um odor... poliesterzão, aquela coisa assim, doída. 100% poliéster, é isso. A primeira coisa, eu falei, essa camiseta não vai ser 100% né? Pelo poliéster. amor de Deus. Essa camiseta vai ter manga, porque aquela coisa de regata também ninguém aguenta. Regata dói, né? E já teve muita gente que cortou a manga e virou um regatão. E aí, mas você a não pessoa... processou? Não teve um processo? Não. E que eu pudesse escolher a cartela de cores. Então, tudo foi baseado em pedra preciosa. Cada dia foi uma pedra preciosa. Então, é aquela coisa que o tesouro a gente não compra. Foi a minha frase. Você vive. Porque, de novo, o luxo quer experiência. Então, a minha ideia foi proporcionar para as pessoas que estavam ali, através desta camiseta, que elas estariam entrando no universo do tesouro. Porque, realmente, quando você está ali, é uma delícia. Gente, quem já curtiu o Carnaval de Salvador sabe. Só que faltava um glow. Esse glow. E você lembra quem foi a primeira famosa que você vestiu? Sim, e como se fosse hoje. As pessoas famosas realmente impactam a venda, impactam do comercial, de todo mundo ficar conhecendo mais você? Dá retorno, né? Tem gente que você não vestiria? Hoje em dia... 3 nomes. 3 nomes. A primeira pessoa que usou Manzan, assim que eu lancei a marca, foi a Ana Hickman. Ela me procurou para fazer o vestido de batizado do filho dela. E aí eu fiz o vestido que ela usou para batizar. Quantos metros foi para ela? Porque ali você compra um rolo. Exatamente. 1,25 só de perna. Aí você imagina. 1,25 de perna. É quase eu. A perna dela é quase eu, né? Então ela foi a primeira pessoa e essa coisa da celebridade, ela faz com que a marca impulsione muito rápido. Então é claro que o seu nome abrange um número grande de pessoas. Tem gente que influencia comercialmente falando do tipo, nossa, vamos ver uma pessoa que influencia muito. A Adriane Galisteu influencia muito. Eu quero esse vestido que a Adriane Galisteu está vestida agora para a minha festa de 40 ou 50 anos. E tem gente que influencia um número, faz com que a sua marca tenha uma abrangência, que foi o caso da Anitta. As pessoas não querem necessariamente o que a Anitta usar, mas as pessoas falam, tá fazendo roupa pra Anitta, hein? Até mesmo porque as pessoas sabem que a Anitta escolhe de quem ela vai comprar. Então... Dá credibilidade. Dá credibilidade. Ela vai usar ou Manzan ou Balmain, uma marca internacional muito famosa. E coloca nesse mesmo patamar. Coloca nesse mesmo patamar. Então, é muito importante a celebridade. E eu fiquei muito conhecida como a estilista queridinha das celebridades. Tanto que chegou uma hora que a cliente normal falava assim, eu sou uma mulher normal, eu não consigo ter um vestido... se você faz vestido para pessoas normais... Eu falo, gente, isso é uma estratégia de marketing da empresa. E como eu faço o que a pessoa sonha, porque o meu slogan é realmente vender o que não existe. Então, é exclusivo. Então, isso atrai muito as celebridades. Eu faço muita roupa para celebridades, mas assim, gente, a minha vida, meu business é fazer roupa para as mulheres. Sim.
Até porque normais. as celebridades pedem permuta, né? Também. As celebridades não pagam ali. Alguém tem que pagar Elas essa... pagam com divulgação, Santander mas alguém tem que pagar a conta de energia, né? paga Aquela coisa no assim. arroba, que é muito bom pra você também. Maravilhoso. Mas que não paga a conta de luz da tua casa, né? Mas que Isso. divulga. Mas tem, hoje, assim, que você é uma marca... Você que eu digo a sua marca, porque você virou uma marca, né? Você que já atingiu um patamar nacional e internacional com a tua marca, você hoje já tem o direito de escolher o seu segmento, quem é o teu cliente final. Muito. Tem algumas... Eu vou te falar de celebridades porque pessoas comuns, enfim, estão por aí. Tem alguma celebridade que você olha e fala assim, nem se me pagasse todo o dinheiro do mundo, eu deixava usar uma roupa minha. O que eu mais faço hoje na minha vida é falar não para pessoas que não conectam com o meu público. Então, eu não posso. Às vezes as pessoas perguntam muito, tipo, fulano de tal tem interesse de vestir a marca, sem falar nomes. Essa pessoa não conecta com o meu público. Essa pessoa não conecta. E, tipo, gente, o mercado de luxo é extremamente exigente. Sei, joguei. Essa pessoa não conecta com o meu público, então não tem como eu fazer essa roupa. Então é legal celebridade, desde que a gente saiba se posicionar. Faz sentido, né? Exatamente, porque a gente faz tudo isso para ter um posicionamento. Sim. E você fica muito conhecido, você faz uma ação dessa de branding, vem o país todo querendo usar a sua marca. Você tem que selecionar quem realmente faz sentido, quem é a sua mulher. É. Ô Gui, deixa eu pegar só uma carona nessa história. Você tem que ter um posicionamento. O setor financeiro é um setor tradicionalmente mais conservador e tal. Como se conectar, usar a criatividade para se conectar com esse público novo, com jovens? Como fazer esse refresh aí na tua carteira de clientes? Eu acho que o mercado financeiro ele passou por uma transformação grande na pandemia, né? E a entrada de todas as fintechs e os neobanks mexeram muito com essa indústria, o que eu avalio como muito positivo. Só aproveitando, só uma dúvida. Todo banco é uma fintech? Qual a diferença entre uma fintech e um banco? Não, na verdade, o que a gente chama de fintech são esses bancos digitais que entraram 100% digitais, que entraram com mais força aproximadamente ali no período da pandemia, com uma proposta de valor um pouco diferente dos bancos tradicionais. Então, você não vê agência bancária, eles têm uma experiência mais digital, e isso faz com que você acaba tendo entregas um pouco diferentes, né? Eu acho que essa mexida que isso acabou dando no mercado, porque a gente criou um outro tipo de empresa que era diferente dos bancos tradicionais, fez com que os bancos tradicionais tivessem que se modernizar também. E esse é um movimento que já começou há alguns anos e continua muito acelerado também. Era inevitável, né? Inevitável. E aí eu acho que um desafio aí eu acho que a gente como banco tradicional, com esse mindset mais de inovação do Santander, a gente consegue se diferenciar bem. Como você vai aliar os produtos financeiros de um portfólio enorme que a gente tem, com um serviço que a gente também consegue oferecer a agências bancárias, mas sem abandonar ter uma experiência digital totalmente fluida, que era uma coisa que tinha um gap no passado. Então, hoje em dia, tem uma corrida muito grande para que a experiência digital seja fluida para todos, porque no fim do dia você está ali com o aplicativo, você quer que ele resolva a sua vida, você quer fazer um Pix para pagar uma conta na hora e etc. Então, eu acho que essa sacudida no mercado, vamos dizer assim, foi muito benéfica para o consumidor, porque criou opções diferentes e, ao mesmo tempo, fez com que a gente tivesse que se reinventar, vamos dizer assim. E essa reinvenção passa muito do nosso lado pela parte de estudo de tendências, estudo de dados de comportamento do consumidor. Então, hoje, no Departamento de Marketing de Santander, a gente tem uma área de CMI, né, de insights e pesquisa, que ela é muito forte e muito viva. Então, a gente não faz um post de um influenciador sem saber se isso vai conectar e vai buscar o resultado de engajamento ou de venda ou de qualquer coisa que a gente busca. Tudo que a gente faz, ele é medido. Tem um nível de inspiração, sim, de visão, mas 5% dessa jornada, no máximo. É a transpiração e o dado e a mensuração de tudo que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que a gente consegue entender a jornada das pessoas, entender o mercado competitivo, o que a gente tem de produto e atributo para oferecer, a gente tem que saber orquestrar essas informações todas e aí sim achar um posicionamento único, que ele conversa com a essência da nossa marca, com a essência do que a gente consegue entregar e ao mesmo tempo seja interessante para as pessoas.
É um desafio enorme, mas é uma delícia fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de música, a música a gente sabe que é uma paixão das pessoas e é um momento onde um show é um momento onde você consegue conectar as pessoas com a paixão delas. Pô, vamos entender qual audiência tem interesse nisso, como funciona esse interesse e como eu vou viabilizar isso. Pô, eu vou dar uma pré-venda, eu vou fazer um financiamento especial para um show. E isso colado no DNA, que a gente tem produto para isso, a gente tem seguro, a gente estava falando de carnaval, vocês estavam falando, pô, a gente faz um seguro para celular. Isso que a gente chama seguro para conta e cartão. Você consegue fazer isso no aplicativo do banco, na hora da experiência do show. Tudo isso porque a gente consegue ter um portfólio grande de produtos, a gente entende a situação e isso está conectado com o que a gente tem de entrega e de narrativa de marca. É um quebra-cabeças, mas, de novo, hoje em dia a gente tem condições e dados para a gente observar e o grande desafio é a orquestração desses dados para isso virar uma proposta de valor relevante para as pessoas. É o desafio de, acho que qualquer marqueteiro hoje em dia, achar essa proposta de valor baseada em tantos dados que a gente tem disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia está aí para isso, né? E a gente tem o lado humano também para conseguir pegar esses dados e toda essa tecnologia e entregar uma proposta relevante para as pessoas. Só passando rapidamente. Por exemplo, escândalos como esse do Banco Master, Will Bank, bancos que não têm uma origem tradicional como Santander e outros bancos grandes. Esse tipo de incidente acaba fortalecendo esses bancos mais tradicionalmente confiáveis? Já tem uma pesquisa nesse sentido? Olha, o que a gente observa de pesquisas de consumidores é que a solidez de um banco é um fator decisivo e determinante para a escolha das pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem casos como esse, que são casos que o Brasil deveria evitar de qualquer forma, isso acaba, de alguma forma, mostrando para as pessoas o quão importante é essa solidez e elas devem olhar para isso também. Então, eu não vou te dizer se isso, de alguma forma, ajuda ou atrapalha, acho que não vem ao caso aqui. Mas o ponto isso ajuda as pessoas a pensarem duas vezes antes de... Como é que escolhe o seu parceiro para dança? Exatamente. Falando de banco e falando de vários outros negócios também aqui. Então, eu acho que, cada vez mais, a solidez e essa força, e essa tradição e essa segurança, vamos dizer assim, deveria ser um fator, e está sendo um fator decisivo na escolha de um banco e de outros serviços também pelas pessoas. Ô, Letícia, eu tô aqui no seu Instagram, belíssimo, inclusive, muito bem feito. E você deixou de ser só uma estilista, uma mãe de 2 agora? De 2 agora. São 2 meninos? São 2 meninos. Olha, Todo mundo tem 2 meninas, né? Pois é. A estilista fada madrinha dos sonhos, 2 meninos. Mas agora, depois, no começo do programa, a gente no off fez aquela história ali da roupa do menino. Então, quem sabe não é uma inspiração. Na verdade, pra você, ao que tudo indica, eu vou ter que olhar para esse outro lado. Mas eu falo que trabalhar com mulher é algo que me encanta tanto. Todo mundo sempre achou o mercado de moda masculina sem graça. Agora, que a gente estava falando que existem vários gaps que precisam ser aproveitados, eu vou começar a pensar nisso. E também a minha família me faz fazer roupa, né? Tipo, eu não consigo achar 3 camisas iguais. Não vou conseguir. Pro Luca, pro meu marido, pro Hugo e pro Mateu. Então, eu vou ter que fazer essas camisas. Então, eu já tô começando a ficar boa nas modelagens masculinas ali, também. Né? E infantil também. E infantil. Desculpa, não existe roupa infantil interessante no país masculino. Não existe. Não existe, né? Não existe. Qual que é o tamanho do mercado de moda no Brasil? Não sei se você sabe o tamanho do mercado de moda e o tamanho do mercado de moda para mulher. Você sabia que moda é o segundo mercado que mais emprega no país? Não sabia. Ele é o segundo que mais emprega e ele é o segundo que mais movimenta dinheiro, faturamento, receita. Então, você imagina, para a Manzan acontecer, são centenas e centenas de pessoas trabalhando. A gente está falando de um vestido que um ser humano fica 3 meses bordando à mão. Então, não é máquina. E a gente está indo exatamente para o caminho contrário a essas fast fashions e etc. Então, isso requer muita mão de obra. Então, qualquer indústria qualquer pesquisa de indústria que você tem acesso, moda é a segunda. Então, é muito importante. E no Brasil é surreal, porque a brasileira realmente investe em vaidade. Nós somos um povo que é muito ligado à imagem. Mas ele extremamente mal educado, ele me cortou, aí eu perdi a minha linha de raciocínio. Mas agora eu voltei. Aí
você deixou de ser só uma empresária, estilista, dona de uma marca para virar uma personalidade também, né? Porque o seu Instagram é um Instagram super bombado, o seu rosto é um rosto conhecido, as marcas chegam até você para você divulgar o produto delas também, ou você só usa a sua rede social para divulgar o seu produto? Isso é um trabalho que eu tive que amadurecer, porque eu sempre falei, gente, eu sou estilista e empresária. Então, aquela menina que no começo da Manzan, há 11 anos, só queria desenhar e fazer coleção, entendeu que é um negócio que é super sério. Então, eu fui me apropriar de números, de entender. Então, hoje em dia, eu sou muito boa também na parte administrativa, claro, com uma equipe que cuida disso. E aí veio essa história da tal da persona. Quem é a tal da Letícia que cria para essa Manzan? Exato. Por que essa mulher é tão importante? Por que todo mundo quer o que ela desenha? A gente quer saber quem ela é. E aí eu tive que me adaptar em relação a isso e começar a mostrar mais sobre mim. E aí eu só consegui encontrar o caminho ideal quando eu percebi que as outras mulheres querem muito saber sobre a nossa vida. E aí eu não fico postando nada que não seja relevante. Então, coisas relevantes. Você não escova o dente e fala, galera, olha aqui, ó. Olha isso, É. exatamente. Tanto é quando as marcas me procuram, vamos falar de uma coisa que não tem fundamento e não tem conexão com o público da Letícia. Uma cápsula que cresce cabelo. Gente, se eu não testei essa cápsula, se isso realmente não conecta com o meu público, se essa cápsula custa R$10, eu não vou falar da cápsula no meu Instagram, necessariamente. Então, tem que conectar. Agora, se é um produto que eu realmente uso, que tem a ver com a minha rotina, aí sim eu posso implementá-lo na minha história. Mas eu não uso outras marcas de roupa, em hipótese alguma. Todas as roupas do seu closet são suas. Todas as roupas do meu closet são minhas. Imagina que maravilhoso. Você fala assim, ai, gente, hoje eu tô com vontade de uma calça. Inclusive pijamas. Vou fazer. Eu faço meus pijamas. Eu tenho loucura com pijamas. Você já fez tour pelo seu closet? Preciso fazer, né? Não, é sério, é muito sério. Porque assim, eu particularmente não imaginaria que você ia fazer um pijama para você dormir. Para mim, na minha cabeça, eu só consigo imaginar saindo de você peças de extremo luxo. E você faz uma calça para eu poder ir ali no mercado comprar uma couve. Mas com cristais Mas, esvazios. exatamente, com detalhezinhos. A gente ali. vai comprar um pão na padaria, acredite se quiser, meu bem. Maravilhoso. Linda Faz e esse maravilhosa, vídeo. sim. Faz, pelo O que eu amor de ainda Deus. não tenho, o que eu preciso é a moda fitness. Que agora wellness e etc. Então já estou olhando para esse universo. É a bola E da vez, né? É a bola da vez. É o que a gente precisa fazer, que eu ainda uso roupas de ginástica de outras marcas, mas todos os outros momentos da minha vida, assim como das minhas clientes, eu e elas estamos usando Manzan. Gente, que maravilhoso. Tanto é que hoje, parte do nosso diagnóstico da vida delas, que a gente está falando de entender o cliente, é realmente saber tudo sobre a vida dessa mulher, onde ela almoça domingo, o que ela faz, etc. Para que a gente tenha o produto certo para acompanhá-la No momento certo. no momento certo. Maravilhoso. Ô, Guilherme, e a gente tá falando de entender o cliente e tal. E a gente já começou a conversa falando que o Santander é um banco global, na sua essência. O que o consumidor brasileiro, o cliente brasileiro, tem de diferente em relação aos outros países? Nós somos 215 milhões de pessoas em transformação. O que a gente tem de diferente? Olha, boa pergunta. Eu acho que falando até sobre o segmento bancário, para começar a resposta. Quando a gente roda a pesquisa, a gente vê que a globalidade, quando a gente fala com clientes ou não clientes, principalmente na alta renda, ele está sempre entre o primeiro e o segundo aspecto mais buscado pelas pessoas. Então, o que acontece? O brasileiro gosta dessa possibilidade De estar alinhado com o mundo. explorar o mundo, vamos dizer assim. Muito. E tem uma coisa aí que não necessariamente toda a minha base de cliente viaja todo mês para os Estados Unidos, de forma alguma. É um número até mais restrito. Mas eu acho que a chance da conexão com outros lugares e da possibilidade de ter acesso a coisas fora do Brasil, eu acho que é uma coisa muito peculiar do brasileiro. Então a gente observa isso em comportamento de consumo mesmo. A gente, como banco, tem acesso a dados de consumo, a gente consegue ver que as pessoas têm muito essa vontade da conexão. E até agora a gente consegue ver a explosão do varejo de fora vindo para o Brasil agora. A gente vê o quanto o Brasil engaja rápido, o brasileiro engaja rápido com um varejista que vem de fora, de roupa, por exemplo. A gente está vendo o fenômeno da Shein, aí as coisas acontecendo. O brasileiro, ele gosta das coisas que vêm de fora e ele valoriza muito esse fator da globalidade. Então, o que a gente busca como marca
é participar dessa conversa. A gente quer participar e, de novo, entrar como viabilizador, porque a gente está lá fora. Você vai falar de investimento, eu estou em 27 países, a gente sabe de verdade o que está acontecendo lá fora. A gente liga para um cara que está lá no escritório, ele vai dizer o que está acontecendo no país dele. E, ao mesmo tempo, a gente ajuda a viabilizar esse sonho do cara viajar, de fazer alguma coisa para fora, através do relacionamento dele com o cartão e etc. Mas eu acho que é algo peculiar do brasileiro mesmo, essa vontade de ter essas experiências e a oportunidade de explorar o mundo, né? Mas a nossa economia, nossos gaps, nossos problemas, nossas características, elas fazem do correntista, do cliente também muito diferente do restante do mundo? Esses vai e vem econômico, talvez você precise mais de um suporte financeiro para esses momentos de sobe e desce que a gente vive? Eu acho que o Brasil, historicamente, ele é um ambiente peculiar sob a perspectiva de economia. Com muita oscilação, porém a gente é um banco que, eu converso com algumas pessoas do banco ali, ele nunca é o banco, a gente é o país, que ele nunca é um país que quando ele começa a crescer, que ele vai explodir economicamente e nem que vai quebrar. Ele vive em ondas aqui, a gente observa isso. Eu acho que com o tempo o brasileiro aprendeu a lidar com isso. Então o brasileiro sabe que ele precisa ter um colchão. Pô, eu morei na Inglaterra, a partir do momento que você compra uma casa própria lá, você está com a sua vida resolvida. Porque essa é a segurança que você vai ter ali. Aqui no Brasil a gente sabe que a gente precisa ter um pé de meia, que a gente precisa ter uma base e não torrar tudo que entra todo mês pra gente. Eu acho que é um aprendizado de décadas que a gente tem por conta dessas oscilações. Mas, de novo, o Brasil é um país seguro para investimento. A gente está vivendo um começo de ano agora muito bom, com entrada de aporte de investimento muito boa no país. Então, é um país interessante, com esses nuances, com essas peculiaridades, mas continua sendo um país muito atrativo também para investimento. Por falar em atrativo, vou dar uma informação aqui para você que está assistindo a gente, está sem internet na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Menino, o dólar bateu 5,15, o menor valor em 2 anos. 5,15, ou seja, aproveita, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, hein? E por falar em aproveita, você falou com a gente que dia 2 de maio, o Santander vai trazer a Shakira para o Rio de Janeiro. E vocês do Santander estão sempre presentes em muitos eventos e que nós adoramos fazer parte deles. Você já pode dar um spoiler dos outros eventos que vocês vão ter esse ano ou ainda é um segredinho de Estado? A gente... Desculpa, e você disse que também vai ter uma participação na Fórmula 1 também, né? Sim. Então, vamos lá, vamos começar pela música. Tem bastante coisa acontecendo aqui. O Santander, ele não é um banco que ele entra pontualmente num evento musical. A gente tem uma plataforma que também é global, de música, chamada S-Music, onde a gente traz, em média, cerca de 15 artistas internacionais para o Brasil todo ano. Então, esse ano a gente acabou de novo de ter o Bad Bunny, com esse sucesso incrível. A gente já tem confirmado o Harry Styles, a gente tem o Iron Maiden no segundo semestre, e a gente tem anúncio acontecendo o tempo todo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu também posso perguntar? Claro. E essa escolha de quem vem pro Brasil, vem você com seu time ou de fora? A gente tem uma parceria com algumas produtoras aqui do Brasil. E através dessas produtoras a gente discute juntos os nomes que o Santander vai querer entrar nos eventos. Bad Bunny foi tipo a coisa certa na hora certa que os astros se alinharam. Pois é. Não, e pós-Super Bowl foi um grande acerto. Pós-Super Bowl. É que antes mesmo do Super Bowl, ele já tinha sido o álbum mais tocado no Spotify. Ele já estava num momento crescente. Ganhou prêmios no mercado de comunicação de propaganda também, com o disco dele. Ganhou o Grammy. Então, assim, é um processo que vem escalando, né? E aí que a gente estava falando de dados, né? Isso é dado, mas esse é o tipo de coisa que você não precisa de dado. Você consegue medir o impacto cultural e social que uma visita dessas ao país traz, né? O impacto de mexer com a sociedade mesmo. Então, quando, por exemplo, nos trouxeram o nome do Bad Bunny no ano passado, estava evidente, não tem muito. Então, a gente tem uma relação junto com as produtoras, onde tem um pipeline dos artistas e a gente acaba escolhendo juntos quais o Santander vai querer escolher para ter essa presença perene também. Então, a gente tem isso, de novo, para o show de Copacabana. A gente vai fazer muita coisa grandiosa. Ano passado, no show da Lady Gaga, a gente foi a marca mais associada ao evento, com uma comunicação, utilizando muito o fã como nosso veículo de comunicação.
Então a gente premia... Ninguém melhor, né? Pois é, eles viraram nossa mídia. Os fãs foram a nossa mídia. Então a gente premiava eles com acesso ao nosso espaço premium ali. A gente, desde o dia da coletiva da Lady Gaga, a gente falou diariamente com os fãs e com a nossa base de clientes. E a gente está fazendo o mesmo agora com a Shakira, repetindo a fórmula e colocando mais alguns ingredientes. O que eu posso adicionar aqui é que a gente deve ter algumas novidades de produto e de jornada. Então a gente cada vez mais está trazendo produtos que a gente tem para ajudar na jornada de quem quer ir no show ou de quem gosta de ir em shows. Então a gente vai estar cada vez mais aproximando esses dois universos. Da Fórmula 1, que você comentou, o Santander tem uma relação de longa data com a Fórmula 1 no mundo inteiro. Então, se você fizer uma pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, o Santander sempre entra como uma das marcas mais associadas à Fórmula 1. E atualmente, desde o ano passado, a gente patrocina a Fórmula 1 globalmente, a FIA, né, a Fórmula 1 mesmo. O circo da Fórmula 1. O circo da Fórmula 1, então a gente tem acesso a experiências em alguns circuitos. E a gente transmite também patrocina também a transmissão. Então, ano passado a gente patrocinou a Band, e esse ano estamos com a Globo. E a gente também entrou no Drive to Survive da Netflix esse ano. Então, ou seja, eu acho que tem uma coisa aqui de território de marca. Quando a gente entra num território, a gente entra para ter consistência e entra para jogar de verdade. E aí a gente vai oferecer experiência incrível para os clientes, vai oferecer produto que conversa com essa experiência. Então, Fórmula 1 como música são coisas que acontecem o ano inteiro e a gente vai estar presente, falando de perto e nos aproximando. E tem muita coisa bacana de novidades que vocês vão ver nas próximas semanas. Oba! Assim Legal. que a gente gosta, né? Coisa boa. A gente está chegando na parte final do programa, mas a gente tem ainda um espacinho para a gente falar um pouquinho de autoconhecimento. Vou começar contigo, Letícia. Tem algum padrão na sua... campo pessoal. Tem algum padrão na sua vida que você já reconheceu, mas ainda não conseguiu mudar? Super. Eu hoje eu falo que eu tenho reuniões comigo mesma. Então eu acordo lá às 5h30 da manhã, adoro, faço meu treino e já começo as reuniões comigo mesma. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi recentemente, que a gente tem que lidar muito, todos os dias, com as fragilidades do outro. E a minha missão, que é vender sonhos, é trabalhar com isso diariamente. Então eu tive muito, principalmente depois de ser a única estilista no Brasil escolhida pelo Swarovski para fazer uma collab, eu tive que voltar para terapia, eu tive que voltar para os meus momentos de autoconhecimento, porque as pessoas me olhavam e, tipo, assustavam. Tipo assim, nossa. E ficava parado. Eu falava assim, oi. E, tipo, meu Deus, eu tô com a Letícia na minha frente. Sabe uma coisa estranha aconteceu? E isso eu lido muito com a expectativa do outro comigo e com a expectativa que as pessoas têm consigo mesmas. As pessoas chegam até mim, elas não se gostam, elas têm problema de autoestima, elas têm fragilidades, elas têm medos. Apesar de serem uma celebridade, de serem uma pessoa super importante, elas estão lotadas de medo. E a minha função é lidar com isso e fazer com que ela esteja maravilhosa, porque eu tenho que fazer minha entrega. Então, hoje a minha maior busca é do autoconhecimento, sabe, do básico? De ser feliz todos os dias, comigo mesma, para eu conseguir acompanhar todas essas mulheres que chegam até mim. É uma responsabilidade, né? Muito grande. E você lida com sentimentos muito intensos. Tudo tem um peso muito maior, né? Tudo tem um peso muito maior. E aí eu converso todos os dias comigo mesma. Eu falo, Letícia, que você tenha forças para lidar com o peso e a medida. Mas hoje é um peso que eu já estou me acostumando e estou disposta a carregar. Mas é alto. E aí a gente tem que estar sempre em alerta. Porque quando você fala com esse tipo de público, não existe feriado, não existe final de semana, não existe... Existe o meu momento mais importante. Você está no momento mais importante da minha vida. E eu tive que aprender a lidar com isso. Muito recentemente mesmo, depois de 20 anos de carreira, eu entendi de uns 2 anos pra cá. Eu não vendo vestido, eu vendo sonho. Então não é sobre o vestido. A mulher chegou pra casar, ela não está... Tipo assim, gente, de verdade que eu vou falar pra vocês. O marido é a coisa talvez menos importante. Primeiro é o vestido, depois a festa, aí vem o marido. O marido já sabe disso, né? Então, assim, é muito mais importante o vestido. Ela vai casar. Ela sonha em estar vestida de noiva. Ela não sonha com o marido. Ela sonha em estar vestida de noiva. Ela sonha em entrar na igreja vestida de noiva desde que ela tem 3 anos. O noivo é o detalhe. O noivo é o detalhe. E aí, de 2 anos pra cá, muito recentemente, eu entendi sobre isso, mas faço
os meus estudos, as minhas reuniões comigo mesmas, as minhas conexões, para entender que eu lido com situações adversas e de coisas que estão dentro de você, que às vezes nem você sabe, que você vai descobrir nesse momento especial. Maravilhosa. Pois é. Ô, Guilherme, na sua trajetória, eu tô falando na trajetória profissional inicialmente, você passou por várias agências diferentes e atendeu clientes diferentes, e passou pelo Google, que é outra experiência, e passou e tá no Santander, mas já morou em Londres e saiu e voltou pro Brasil para ser pai para suas crianças, seus filhos nascerem aqui. Mas eu queria aproveitar essa timeline para perguntar para você quais são as principais diferenças, por exemplo, do Guilherme de 10 anos atrás para hoje, o que você orgulha de ter alterado, de ter melhorado, e o que você pode achar um pesar assim por ter perdido nesse processo todo. Você abandona algumas coisas e aí às vezes você fala, pô, sinto falta disso. Depois dessa aqui, agora vai ser... Mas eu acho que tem uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que é uma diferença do somos versus estamos. Que eu acho que para mim é algo que cada vez mais eu tenho consciência sobre isso. Eu acho que a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente é reconhecido em alguns casos, algumas vezes a gente tem decepções, acontece com todo mundo. Mas eu acho que o que eu tento sempre pensar, independente do que perdi ou ganhei, porque a gente perde e ganha um monte de coisa nas escolhas que a gente faz, e eu acho que a gente também vai amadurecendo a saber fazer escolhas. Mas eu acho que uma coisa que todos os dias eu me policio nos últimos tempos é separar o que eu sou do que eu estou fazendo e do lugar onde eu estou e etc. Porque eu acho que tem um perigo muito grande nessa conversa. De se deslumbrar? Eu acho que de se deslumbrar ou de você acabar transformando e perdendo alguns de seus valores, algumas coisas. Então, eu tenho muito claro o que eu sou, os meus gostos, o que eu quero fazer e o que hoje eu tenho conquistado e feito profissionalmente, sabendo que isso um dia vai mudar. Na vida de todo mundo vai mudar. A gente tem fases aqui. Teve momentos na minha vida que foi o oposto, que eu estava em momentos ruins também. E também eu aprendi que eu não era aquilo. Que eu poderia e deveria me esforçar mais e para dar a volta por cima, porque eu não era aquilo. Aquilo era um momento que eu estava passando. Então, eu acho que tem uma coisa, numa jornada intensa de carreira, acho que como todos nós temos aqui, que é a gente saber tirar a fotografia do momento que a gente está vivendo, sair um pouco do dia a dia, tirar uma fotografia e colocar isso em perspectiva de quem a gente é de verdade, sabe? Então, eu tenho meus gostos, minhas maluquices que eu gosto de fazer, que não vão deixar... Eu não posso abandoná-las. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir e absorver coisas boas novas para que isso se soma essa experiência. Mas eu não posso abandonar a coisa e virar outra pessoa. Eu acho que isso tem um risco grande de acontecer, tanto para o bem como para o mal, para a perspectiva positiva, como em momentos mais difíceis. Então, eu acho que uma jornada como essa me ensinou muito a pensar o momento que eu estou vivendo e como isso no filme completo se encaixa, sabe? Então, uma coisa é um exercício diário, como você faz a sua conversa, a sua reunião matinal. Eu também faço esse exercício diário de um resumo de o que está acontecendo nesse momento e como isso se encaixa na minha vida como um todo, sabe? Viu, Emerson? Então, isso é muito delicado. Eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez uma viagem pro Vale do Silício, lá para Palo Alto, e foi um grupo de publicitários, CMOs e tal, e a gente passou acho que uns 7 dias viajando. E aí eu conheci uma CMO de uma grande indústria aí, uma grande empresa, que no decorrer desses dias, todo mundo se aproximando muito, que foi bastante legal, em algum momento ela falou assim, será que vocês ainda vão ser meus amigos se eu não estiver nessa empresa? Você respondeu não, né? Claro que não, né? Lógico. Falei, claro que não. Aí, isso traz à tona justamente, quer dizer, isso corrobora com o que a gente está falando aqui, com o que você falou, que é quem sou eu que não é negociável, eu sou, eu estou e eu não sou, é muito difícil isso, né? É muito difícil manter isso. Porque falar é muito fácil. Tem que ser um exercício diário. Mas é difícil, né? E eu tô falando que agora você é um clientão. Santander é um clientão. Então, todo mundo vai olhar para você, Santander. Mas você é o Guilherme também. E saber
sabe, saber separar isso sem perder o Guilherme, não deixar que a simbiose aconteça, porque afinal de contas não vai ser, você nunca vai ser o Santander, você vai sempre ser o Guilherme, é muito difícil, né? Mas que também, em algum momento, ele tem que falar, cara, eu sou foda pra caramba, eu sou o Guilherme do Santander. Sim, mas também não se frustrar, Mas não sem fazer igual essa deslumbrar. amiga. Que falou, poxa, e aí? É difícil Isso isso. que eu acho que é pros dois lados. É difícil, né? No positivo e no negativo. Você tem que saber quem você é e ter os seus objetivos e o que você está buscando, sabendo que você vai passar por coisas legais e coisas não tão legais nessa trajetória. É um exercício, mas eu acho que talvez seja um dos maiores desafios que a gente tenha na vida mesmo, né? De manter a cabeça onde a gente acha que deve estar, independente dos nuances que a gente tenha, né? Família ajuda muito. Sim. Você ter a sua família, o seu lar, o seu tempo. Tem que ajudar, né? Isso faz com que você não se perca e que você se encontre. Eu imagino que pra você, Sim, super. com o carinho que você falou da sua família, das suas filhas, eu imagino que deve ser a mesma coisa que é pra mim. Totalmente. É onde eu me desconecto e foi o jeito que eu me encontrei pra sobreviver a São Paulo. Porque eu também demorei pra vir a São Paulo e me entregar verdadeiramente ao mundo corporativo maluco que é dessa cidade. Viver isso intensamente. Viver isso intensamente. Hoje eu vivo isso 24 horas. E eu me desconecto quando eu quero, quando eu fecho a porta da minha casa. Mas abrindo a porta da casa, eu estou no play. E é muito diferente o play daqui do resto do país. O que é... Qual é o maior diferencial? O maior diferencial é as pessoas se conectam intencionalmente. Tudo que as pessoas falam, como elas se vestem, as bolhas que elas frequentam em São Paulo, tudo é intencional. Tudo comunica. Tudo comunica algo. E é isso 24 horas. É no seu domingo, é no seu sábado, onde seu filho estuda. Exatamente tudo. É um pouco cansativo, Quando né? você mora no interior, você faz as coisas pelo que você gosta, pelo seu hobby, etc. Aqui não. Aqui, se a bola da vez é o golfe, essa pessoa vai ter que entender de golfe, ainda que seja para falar sobre o assunto. Eu já estou pensando que eu vou ter que me conectar com a Fórmula 1 de alguma maneira. Já. Mais uma Já. reunião que nasceu aqui. Entendeu? E olha aí, ó. Pois é, né? Eu gosto da Fórmula 1, odeio a Fórmula 1, o carro, o barulho, etc. Mas eu vou ter que me conectar com esse público porque eu gosto da mulher da Fórmula 1. Porque as mulheres estão cada vez mais inteiradas de todos os assuntos. E isso você só sabe depois que você vive em São Paulo. E você tem a primeira dama da Fórmula 1, que é a Adriane Galisteu, né? Exatamente. Então, estamos aí. E quantas minhas mulheres são patrocinadoras oficiais, tanto de Fórmula 1 quanto de Copa Truck e etc. Então, eu, de repente, comecei a ter que olhar para esse universo, porque elas estão me pedindo roupa para ir para a Fórmula 1. Que é um produto que não tem, né? Tipo, não é nem esportivo e nem arrumado demais. Então, é um produto muito específico. Na última edição, eu já tive que me adaptar para esse mercado. Então, é muito legal. Falar isso em mulher e Fórmula 1, se adaptando e ocupando os espaços. Hoje, dia 24 de fevereiro, é aniversário da promulgação do direito de voto da mulher. Foi em 2015. Mas é uma lei de 1932, quando a mulher passou a ter direito de votar e ser votada. Mas em 2015 ela foi promulgada, ela foi para o Diário Oficial, efetivamente. Então, hoje é esse aniversário. É uma data importante, embora pouca gente fale, hein? Parabéns. Muito, eu não 24 de sabia. fevereiro. Você que gosta Super de legal. votar. 24 de fevereiro. Eu peguei meu direito de votar, coloquei dentro do lixo, porque faz tempo que eu não voto. Para com isso. Meu voto, minhas regras. Não é? Do mesmo jeito que eu tenho o direito, eu tenho o direito de não querer votar. É verdade, você tem o direito de fazer o que Não você é? quiser. Exatamente. Mas eu É quero... com essa bomba. Essa delícia de depoimento. Até o final do programa, que já chegou, a gente vai perguntar em que eles vão votar ou a gente deixa para as redes sociais? Exato. Deixa pro corte nas redes sociais. Essa é a hora. Guilherme, quem quiser bater um papo com você, quem quiser compor seu time, quem quiser saber como é que você olha para o marketing de influência, que a gente já viu que tem fit aqui, quem quiser saber isso, ou quiser ter uma palestra tua, ou quiser conhecer o Guilherme Pai, qual que é o ponto de contato? Pô, não tem o telefone de contato, aquela coisa lá. É 0300 499. Caixa postal. Gente, eu tô sempre por aí, perto do Shopping JK. Podem me chamar para tomar um café no prédio ali logo atrás. Meu LinkedIn é aberto, então acho que... Guilherme Bernardes. Guilherme Bernardes. Acho que são os Tem seu melhores Instagram lugares pra também. encontrar. É que o meu Instagram eu deixo tão fechado pra minha família que ninguém... É coisa de amigo. Pois é. Não, porque Aí, ó, eu o tenho povo uma quer coisa... ver o Guilherme Pai, tá vendo? Que tem que abrir o Instagram. Eu tenho uma coisa que eu não coloco minhas filhas
no Instagram. Tá certinho. Eu também não colocava. Porque Agora se você entra no Instagram, é só... porque eu acho que elas ainda não sabem dizer se elas queriam... Exatamente, tem direito de escolha. Essa é uma ainda, discussão, né? essa é uma discussão que tá muito em voga. Então, o meu Instagram eu deixo mais pra vida pessoal do que Acaba pra sendo profissional. alimentando o nosso ego, a gente quer mostrar porque a gente acha lindo, mas a gente não perguntou. Você Exato. quer aparecer, né? Eu sou LinkedIn é o mais- ponto de contato, então. Exatamente. Tá. Você, Letícia, quem ainda não te segue... Eu qual que é o- sigo, você segue ela. Sigo, a gente se segue. Um público 97% feminino. Então, meu público é O Emerson muito... é meio feminino. por isso. É, tipo, mulheres e gays. Então, tem poucos homens. Então, agora você faz... Mas terão mais, porque eu tô sabendo de produtos que, Agora que teremos um novo estão na produto. fase de desenvolvimento, voltado para o homem. Então, tem o Instagram, @manzanletícia, onde é muito mais também da persona do que do produto. Então, eu falo sobre o produto, como o produto é feito e quem é a Letícia por trás disso. E tem o da marca, que é @manzanbrand. Tá, e as marcas que quiserem se aproximar de você? Com quem que elas falam? Com a Mind, com você? Como é que é? Quando você entrar no @manzanbrand, lá vai ter um e-mail da Mind. E aí vocês podem se entrar em contato, que a Mind está à disposição para cuidar dessa ponte maravilhosa. Eu só? É isso, né? Gostou, Marcela? Eu gostei, você? Gostei, achei que foi bem bacana. Vocês curtiram? Muito legal. Gostaram. Então a gente fica bem feliz. Não, mas eles também não vão falar na nossa cara, não gostei. Não, mas- não vai falar. Não, O que não pode fala, acontecer é com a cara, mas descer e com falar, olhar, foi uma você merda. gostou? Adorei. Olha pro lado. Não vai. São pessoas Educados, educadas. né? Pode descer e falar, ai, que merda que eu perdi meu tempo lá. Mas aqui na nossa cara não vai fazer isso. São gente Eu gostei muito. Elegantérrimo. Adoramos, né, Conversa Guilherme? no Instagram. É isso. Então, gente, muito Ficou até obrigado. vermelho, ó. Muito obrigado por ter conseguido encaixar esse tempinho na agenda de vocês, por ter vindo aqui ajudado a gente a entender um pouco mais do segmento de luxo, do setor financeiro e ter tido essa paciência com a Marcela. Não é todo mundo que tem essa paciência com a Marcela, não. Não mesmo? Ah, até deixei cair meus negócios aqui. Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira do meio-dia a 1 no digital, Exatamente, no Mendes. TikTok, no Instagram, no YouTube e a qualquer momento do dia nas ondas da... Nova Brasil. É isso aí. Então, um beijo e até Tchau, semana que até vem. semana que vem.